Que coisa boa! 10 filmes espetaculares do streaming para você colocar na lista ou já ver tudo de uma vez agora. Gente, vamos lá. Como vocês sabem, deixei muito filme mediano e ruim pra trás e só trouxe uma nata de 10 filmes que realmente vale a pena você ver no final de semana, hoje à noite, em qualquer momento nas plataformas de streaming. Que belezura esse documentário Memória Infinita, que foi a indicação do Chile pro Oscar. Es que te quiero mucho. Yo también. Hola. Ahora parece que yo. Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Boal. Ela é a história real do jornalista Augusto Góngora, que é cuidado pela a esposa Maite Alberdi quando ele adquire Alzheimer. Até aí, nada demais. O interessante é a sutileza das imagens, a beleza, a simplicidade do dia a dia, a dificuldade de cuidar de alguém com Alzheimer. E é interessante porque o Augusto era o apresentador chileno que transmitiu o Oscar, e o filme sobre ele foi indicado, foi a indicação chilena ao Oscar. Para vocês terem uma ideia, o filme emocionou a Berlinale, as pessoas não paravam de chorar na história deste personagem. Chris Hemsworth e Miles Teller traz uma historinha aqui que é até meio bobinha, mas você sabe que eu gosto de entretenimento também mais superficial para desopilar a cabeça, né? Hello again. Sorry I'm late, Mr. Abnesti. Not late at all. That's Spiderhead. We're proud of our work. Então eu trago para vocês esse Spiderhead, que é uma história futurística em que os presos têm a oportunidade de reduzir a própria pena vendendo parte do tempo que resta de vida deles. Se essa tecnologia surgisse, eu não duvido que seria implementada. Isso mesmo, só que tem gente que se arrepende e quer o tempo de vida de volta, porque vale mais o tempo do que a liberdade. E é esse dilema moral que é tratado ali nessa história. Atuações ok, mas o interessante é que o filme tem um bom ritmo, aquela aventura que te prende no final de semana. Se prepare porque esse filme é estranho, mas muito bom. Pacifiction é um filme de arte, né, que ganhou alguns festivais, foi indicado a alguns festivais europeus. E ele, primeiro, assim, eu quase desisti dele, mas vamos lá, o que tem este filme aqui, né? Primeiro que ele traz a Polinésia Francesa, de um cenário fabuloso, que só isso já vale a pena esse tempo que o filme te pede. Mas além disso, é a história de um comissariado, um diplomata francês que vai lá e acaba tendo que negociar uma suspeita de que há submarinos ali na Polinésia Francesa, no Tahiti, que estão prestes a fazer testes nucleares naquele paraíso. O interessante é a improvisação. Você sabia que esse filme gastou 500 horas de filmagem, sendo que 200 com alto grau de improvisação de diálogos do elenco? É um filme que tem uma linguagem bem diferente do que você vai estar acostumado, mas dê um tempinho a ele para você ver como, na verdade, a ambientação e aqueles personagens bem estranhos que vão começar a te envolver. O Bryan Cranston, né, que virou um furor depois da série Breaking Bad, se une a Annette Bening. Neste filme, Jerry e Marge tiram a sorte grande. Everybody, to Jerry. Not everybody can pull off 42 years without getting fired. Jerry, you don't have to work so hard. You're retiring. I don't have to be. Ela é uma deliciosa comédia baseado numa história real, mas não tome ao pé da letra essa história, que é a história de um cara, de um senhor aposentado que descobre uma forma matemática de sempre ganhar na loteria. Só que tem uns estudantes de Harvard que são vilões da história, que também não é bem assim na vida real, e que vão tentar impedir essa situação, mas o cara vai ganhar muito dinheiro.
É uma comédia muito gostosa, mas a moral por trás da história desse casal, em detrimento desses jovens, é isso que me captou na trama. Além da atuação da Annette e do Brian, que estão excelentes. Olha, Golda é um filme que trouxe uma indicação a melhor figurino e maquiagem pro filme na caracterização da Helen Mirren, como a primeira-ministra Golda Meir de Israel, que teve que enfrentar a guerra do Yom Kippur em 1973. If the Arabs reach Tel Aviv, Israel will be wiped off the map. All those boys, I will carry that pain to my grave. Bom, primeiro de tudo, você vai ficar desesperado porque a Helen Mirren aparece fumando em todas as cenas do filme. Inclusive fumando enquanto está fazendo uma ressonância magnética, enquanto está praticamente dormindo. É porque a Golda, a primeira-ministra, também fumava que nem uma maluca. Bom, esse é um filme que ela faz parte dessa máquina de soft power, de poder suave do audiovisual israelense, que eu já discuti aqui, que está no meu canal um episódio sobre isso, e que fala como Israel tem usado o audiovisual como propaganda da sua história, do seu discurso. Mas a história muito interessante da primeira-ministra tentou ser o máximo fiel possível ao que de fato aconteceu, especialmente nas decisões que ela teve que tomar no momento em que Israel estava tomando um banho dos vizinhos nesse conflito terrível dos anos 70. Olha, eu quase desisti desse filme, porque eu não gosto muito de luta livre, mas que bom que eu não desisti. Mi papá introduced me to lucha libre. Took me to a few matches. You don't see him no more? Eu trouxe para você Cassandro, que é protagonizado pelo Gael Garcia Bernal, que faz um lutador de luta livre, que incorpora um personagem exótico, que é muito comum lá no México, um personagem gay, e que ele tem que enfrentar no ringue não só o oponente, como preconceito contra ele. É muito comum no México esses lutadores que criam personagens, como drags mesmo, e o personagem Saul que ele cria é muito interessante. A atuação do Gael está espetacular. Ela vale, mesmo que você não goste de luta livre como eu, a história dele vai te cativar. Olha, eu quase desisti desse filme, achei que ele parecia uma bobagenzinha, embora a Apple tenha feito uma propaganda enorme sobre ele, só que ele foi visto por 400 mil pessoas em 2 dias. Vamos ver. I was just wondering if you wanted to, go out sometime. You want to get a coffee? Now? Yes, now. I'll just hang on. E vale a pena. Ghosted Sem Resposta, a história de um rapaz que se apaixona por uma moça que aparentemente é toda certinha e tem uma vida pacata, mas não é nada disso. Ela acaba arrastando ele para uma missão internacional super perigosa, nesse momento de empoderamento da mulher, em que é o cara, o coadjuvante, que é a escada da mulher ali. É muito legal ver essa história. A história ela tem um bom ritmo, de novo, entretenimento bem rasinho, bem superficial, bem gostoso pro final de semana, e uma super produção da Apple. E a minha diretora francesa, Claire Denis, tá de volta com o filme Deixa a Luz do Sol Entrar. Et? Je suis rentrée avec lui et j'ai pensé que j'étais très heureuse, que j'avais beaucoup de chance, que ma vie était extraordinaire. É uma produção protagonizada pela Juliette Binoche, que vive uma mãe divorciada e que tá numa espécie de procura desesperada pelo amor verdadeiro. E ela vai caindo no braço de vários homens e sai com a mesma velocidade. E o filme discute um pouco isso, dessa insegurança, dessa carência de muitas pessoas no mundo que precisam de outras para se completar. É uma história muito bonita. A Claire Denis ganhou o prêmio de direção em Cannes por esse filme. Não é o favorito meu dela, o meu favorito é o Friday Night, que eu inclusive uso em aula de cinema francês, mas vale a pena esse filme, a sutileza, os enquadramentos da Claire, os diálogos, e veja como os créditos finais são colocados, é bem interessante. Olha, gente, eu amei esse filme espanhol chamado Alcarrás. Si el sol fuego giornale, no matinaria tan.
Si el marquès hagués de batre, ja ens hauria mort de fam. Ele é um filme da diretora Carla Simon, que ganhou o Urso de Ouro em Berlim e ganhou vários outros prêmios, e que conta a história, que leva a história lá para a zona rural da Catalunha, a história de uma família produtora de pêssegos, de 3, 4 gerações, e que o dono da terra pede de volta a terra e eles simplesmente não sabem mais o que fazer. Gerações de décadas estão lá e eles têm que mudar a vida repentinamente. É uma delícia esse filme, vai te mergulhar de uma maneira, eu me fui teletransportado para a Catalunha rural, nesses hábitos, as atuações. Para quem me conhece, eu detesto criança em audiovisual, acho que 90% é horrível, ou não tem talento, os pais não têm coragem para dizer, ou são mal dirigidas porque adultizam a criança. Então eu conto nos dedos as boas crianças, já fiz um episódio aqui sobre isso. Estas crianças ali estão espetaculares. Uma curiosidade de bastidor é que a Carla usou pessoas daquela terra, daquela região, para trabalhar no filme. Então a gente tem muitos atores amadores ali na história. Lindo, Alcarrás, vale a pena. E no Olimpo da minha lista de hoje está, claro, A Baleia, que deu o Oscar de melhor ator para o Brendan Fraser. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Essa história me cativou de uma maneira que, se você não viu ainda, e se você viu, olha que interessante, o Darren Aronofsky, que é o diretor, demorou um tempão para decidir fazer essa história, porque ele teve uma questão de casting, ele não sabia para quem escalar, até que ele viu um filme brasileiro, o 12 Horas até o Amanhecer, que viu o Brendan Fraser nesse filme brasileiro, e aí ele falou, bom, é ele. O Brendan, que sempre tinha feito papéis menores, ele sim, agora de fato teve o reconhecimento na história deste professor de inglês que tem obesidade mórbida, e ele não sai mais de casa. Mas isso é o estopim da história, que daí agora depois vai envolver uma filha, e vai envolver a perda do companheiro dele. Olha, a aceitação da filha com relação à sexualidade dele, mas também à obesidade mórbida dele, a perda do companheiro, e o final é literalmente sublime. A cena final, prestem atenção, é de lacrimejar, você vai chorar muito como eu. Olha, eu espero que você tenha gostado dessa lista de ouro para você de filmes. Deixa eu ir lá preparar outras 10, só deixar coisa boa para você, já volto. Tchau, tchau.